Olá! O programa Destaque está no ar e recebe esta semana ele que é sociólogo, professor de filosofia e diretor de planejamento da Promocel Propaganda, Promoção e Marketing. Atualmente preside a Fundação Brasil Cidadão. Nosso destaque da semana é João Bosco Priamo Carbogin. Tudo bem, João Bosco? É um prazer recebê-lo em nosso programa. Tudo bem, igualmente. Agradeço a oportunidade e espero ter aqui uma boa discussão sobre as questões ambientais da Fundação Brasil Cidadão. Ok, dentre as suas ações profissionais, uma que nos despertou curiosidades foi justamente a presidência da Fundação, onde a gente vai poder discutir, e eu queria que o senhor começasse falando sobre desde quando ela existe, quais são os objetivos dela e as perspectivas atualmente. Ok. A Fundação Brasil Cidadão é uma OCIP, ou seja, uma organização de interesse público, né? Ela é reconhecida pelo Ministério da Justiça, e foi fundada em 1996. A iniciativa partiu de um grupo de pequenos empresários e o objetivo inicialmente era transformar a Fundação Brasil Cidadão no exercício da responsabilidade socioambiental desses empresários. Com o tempo, a Fundação evoluiu e hoje o grande foco de trabalho da Fundação é a sustentabilidade. Inclusive, o grande programa que nós temos no município de Capuí, na divisa com Rio Grande do Norte, chama-se Teia da Sustentabilidade e reúne uma gama de 35 programas e projetos, todos voltados para a questão da sustentabilidade, tanto das ações humanas quanto da preservação do meio ambiente. Então, tudo é voltado para as questões ambientais? Tudo. E nesse grande foco do meio ambiente, a Fundação trabalha levando em consideração o conceito básico de território, ou seja, todas aquelas populações, sejam de humanos, sejam de animais e de plantas que ocupam aquele território, são motivo de estudo, de análise, de programas, de conservação, de entendimento. E hoje nós já reunimos um excelente banco de dados da região, ou seja, Icapuí tem 63 quilômetros de praia aproximadamente, e hoje a Fundação Brasil Cidadão detém o maior banco de imagens e a melhor cartografia da região. Mas existe algum critério específico para análise para fazer esses estudos, analisar? Tem algum município específico ou é indeterminado? Não, tudo é feito com base rigorosamente científica. Então, os primeiros passos para fazermos o levantamento da região de Capuí e, a partir daí, estabelecer com critérios científicos, com base científica, todos os projetos, foi realizado um grande diagnóstico socioambiental da região, na época, inclusive, com o grande primeiro apoio que nós recebemos, que foi da Fundação O Boticário de Proteção à Natureza. Mas esse levantamento foi pela necessidade da região ou não? Não. Na realidade, a região sempre precisou deste levantamento. Mas a nossa iniciativa de fazer este levantamento é porque queríamos, a partir dele, estabelecer as bases, o conhecimento necessário para que pudéssemos elaborar projetos voltados para a realidade e cujas intervenções não agredissem mais o meio ambiente, mas fossem exatamente o contrário. A tentativa de recuperar áreas degradadas, de gerar renda através de ocupações sustentáveis e, dentro deste foco, era fundamental o conhecimento técnico, científico da região. Portanto, o primeiro grande levantamento foi o diagnóstico da região, que nós contamos com alguns parceiros para fazer esse diagnóstico, né? E ele serviu de base para que os projetos fossem desenvolvidos. Quais foram os... Hoje já existe projeto desenvolvido para a região? Existe, como eu lhe disse, nós temos na realidade o grande programa que é a Teia da Sustentabilidade, ele reúne cerca de 37 projetos e ações. Como é que funciona especificamente esse projeto? Então ele funciona da seguinte forma, na realidade é um programa. Esse programa tem os projetos e as ações. Por exemplo,
Com o apoio da Unesco, nós temos o programa Museu a Céu Aberto, ou seja, dentro do conceito moderno de museu, não mais aquele museu que está lá dentro de um prédio para você ver as coisas estáticas. A Unesco tem hoje um conceito de museu que vem, e nós desenvolvemos uma parceria com o Museu da Pessoa de São Paulo, que todo aquele patrimônio natural, o patrimônio histórico-cultural e o patrimônio gerado a cada dia pelas pessoas, o conhecimento, a atividade humana, isso faz parte de um grande museu a céu aberto. Então, a pessoa, quando visita Icapuí, e se você visitar o site brasilcidadão.org.br/museu, você vai ver tudo isso, a história das comunidades, as atividades humanas, os programas voltados para a juventude estão lá dentro desse conceito mais amplo de museu, ou seja, a cidade toda ela, com seu patrimônio natural, histórico-cultural, toda ela é um museu para ser visto e apreciado. Existe alguma outra região que atualmente esteja sendo estudada e provavelmente sendo beneficiada com algum projeto? Aqui no Ceará, inclusive é um parceiro nosso no diagnóstico e na implantação de programas nesse sentido, nós temos a Fundação Casa Grande, lá do Cariri, né, que atua muito nesse sentido. Então, aqui no Ceará, que eu conheça, dentro deste mesmo foco, é a Fundação Casa Branca, que atua lá no Cariri. Do Allenberg, é liderada pelo Allenberg Quindins, e é um projeto hoje internacionalmente conhecido, que foi muito apoiado pelo Unicef no seu nascedouro, né? Além desse projeto voltado para a sustentabilidade da região de Capuí, que outros projetos estão em andamento da Fundação Brasil Cidadão? Na realidade, o conceito de sustentabilidade ele é bastante amplo. Então, dentro desta visão de sustentabilidade e tomando como base o território onde nós atuamos, que é o território de Icapuí, do município de Icapuí, nós temos, por exemplo, o projeto Peixe Vivo. Esse projeto é um projeto de inclusão sociodigital e ele trabalha com educação ambiental. Através da inclusão sociodigital se ministra todo um conceito de educação ambiental e estes jovens depois eles vão ser inseridos em atividades da fundação ou vão se inserir na produtividade local. Temos, por exemplo, um projeto que hoje já é política pública em Capuí, que é o projeto Reta Final, que na época foi patrocinado pela Fundação Bank Boston, numa parceria com o Espaço Aberto aqui de Fortaleza e com a Prefeitura de Capuí, que era preparar os alunos das escolas públicas para competir nos vestibulares das universidades públicas. E esse projeto já tem mais de 7 anos. Hoje, os quadros locais lá em Capuí da Fundação Brasil Cidadão são de alunos já formados como biólogos, engenheiros sanitaristas, sociólogos, etc. Entende? Então, como política pública, que era o nosso grande objetivo, e é o nosso grande objetivo em todos esses projetos, né? O Reta Final foi o primeiro a ter esse êxito completo, né? Agora, além do Reta Final, nós temos outro projeto que hoje é importante pela dimensão que ele traz, pela inovação que ele traz, que é o projeto De Olho na Água, que é patrocinado pelo programa Petrobras Ambiental. Então, um projeto que nós ganhamos a licitação em 2006, a Fundação Brasil Cidadão foi a única organização social do Ceará a ganhar o projeto, a ganhar uma classificação naquela época, né? E o projeto De Olho na Água ele tem 3 etapas fundamentais. Ele tem uma etapa de conhecimento científico, levantamento científico, que é feito em parceria com a UFC, através do Departamento de Geografia da UFC, coordenado pelo professor Jeová Meirelles. Então, através disso, o projeto possibilitou 300 exames de água, né, de amostras de água, doces e salgadas, tanto exames físico-químicos como bacteriológicos, e hoje nós temos um panorama completo da situação das águas doces e salgadas de Icapuí. A partir disso, ele possibilitou também uma cartografia e um censo de todas as populações que ocupam
parte daquele território. A segunda parte do projeto foi feito com o IPEC de Goiás, que hoje também é uma referência em permacultura e sustentabilidade. Com o IPEC nós desenvolvemos a parte de tratamento sanitário por biorremediação e de captação de água de chuva com cisternas de ferro-cimento. Então, esse aspecto é tão importante que nós já recebemos visita da Universidade de Barcelona, da Ordem dos Advogados de Angola, da Bolsa de Valores de São Paulo e uma série de outras visitas, além das universidades daqui do Ceará, que vão lá visitar para conhecer uma solução simples, facilmente replicável e altamente focada na preservação do meio ambiente, porque evita a contaminação do solo e, ao mesmo tempo, dá às populações a oportunidade de ter uma água de melhor qualidade pela captação da água de chuva, né? E, finalmente, a terceira parte desse projeto, que é a Estação Ambiental Mangue Pequeno. É uma estação ambiental que vai ser implantada não na área do mangue, mas na área adjacente ao mangue, e esta estação ambiental, essa estação ambiental, ela vai servir para educação ambiental, para pesquisa, monitoramento da qualidade do mangue, etc. Entende? Então, esse projeto de Olho na Água, que é um projeto bastante expressivo, hoje ele é uma referência em termos de sustentabilidade e em termos de tratamento das questões ambientais municipais, das questões locais voltadas para a água. No caso, como é que essas políticas públicas, na sua opinião, elas poderiam ser trazidas a nível federal? Não só na região de Capuí, que é uma região cearense, é um município cearense, mas eu falo a nível federal, que hoje a gente está vendo a questão dos problemas ambientais, da globalização, do aquecimento. Como é que o senhor pode analisar essa situação? Na realidade, para você abordar a questão numa amplitude federal, você teria que contar fortemente com o apoio público. Quer dizer, sem uma vontade política, sem uma determinação política, você não resolve o problema. Agora, o que nós temos lá e que serve muito bem de referência? É que as tecnologias que nós desenvolvemos, as tecnologias que nós aplicamos, elas são muito fáceis, são muito baratas, são facilmente replicáveis e pode ser desenvolvida pela própria comunidade. A captação, a tecnologia de saneamento por biorremediação é extremamente simples. Tanto que nós temos no site, na cartilha, que orienta como fazer. Porque também um dos objetivos da Fundação Brasil Cidadão é que todas as conquistas dos projetos sejam socializadas ao extremo. Então, para isso é que nós trabalhamos no sentido de desenvolver tecnologias limpas e facilmente replicáveis, né? Agora, a nível federal, logicamente que essas tecnologias servem, como as tecnologias limpas que hoje estão muito em moda, como tecnologia eólica, como aproveitamento de gases, etc. Quer dizer, todas essas aplicações vão exigir um grande esforço no âmbito maior. Agora, no âmbito municipal, com pouco dinheiro e com determinação política e com a participação da comunidade, com certeza você tem soluções extremamente eficazes na preservação ambiental e na qualidade de vida da população, que é outro aspecto importante, né? E como é que o senhor acha que pode interferir na questão da educação, na mente das pessoas, para que elas possam ser trabalhadas, serem educadas para respeitar a natureza? Porque hoje a gente está vendo como é que Fortaleza se encontra atualmente nas chuvas, não só Fortaleza, Sobral e outros municípios, sendo a população toda sofrendo com a questão da enchente. Esse é um aspecto importante, porque um dos três aspectos, um dos três pilares do nosso trabalho é mudança de atitude. Então, quando você fala em meio ambiente, você fatalmente tem que falar em mudança de atitudes. Porque se não houver uma mudança de atitude, a população continuar ocupando as encostas, as áreas de risco, as margens dos riachos, tirando as matas ciliares. Enquanto isso não mudar, o absurdo maior que a gente tem assim na nossa presença são os saquinhos de supermercado, né? Sacolas plásticas, né? São bilhões de sacolas por dia no mundo todo jogadas no meio ambiente. Então, se você vê, por exemplo, aquela sopa plástica que tem no Atlântico, que tem no Pacífico, na costa da Califórnia, equivale ao estado do Texas, né? Uma sopa de plástico boiando no meio do Oceano Pacífico.
E a maioria é plástico. Agora, o plástico ele tem reações químicas com a água salgada e ele fica ali pro resto da vida, né? As pessoas parecem que ainda não despertaram para a gravidade do problema, né? Não. E, inclusive, é importante essa questão das enchentes, das cheias, como aconteceu em Santa Catarina, é importante, principalmente no exercício do jornalismo, se perceber e ambientalizar essas tragédias. Porque elas não são castigo de Deus. Elas, é como diz o dito popular, né? Deus perdoa sempre. Os homens nem sempre. A natureza não perdoa nunca. Esse é o grande problema. Quer dizer, o que nós fazemos com a natureza vai devolver e vai devolver em dobro. Se você agride um mar aqui, ele vai cobrar lá em Iparana. Ou ele vai cobrar lá em Icaraí. Quer dizer, mas ele não deixa barato, não. Quer dizer, o que a gente fizer no mar aqui, lá na frente ele vai devolver. E vai devolver sob a forma de tragédia. Derrubando casa, invadindo ruas, engolindo terras, etc. e tal. Então, a mudança de atitude, hoje as pessoas têm que se tocar que se nós não mudarmos a nossa atitude rapidamente perante o meio ambiente, nós estamos todos condenados à extinção, e mais rápido do que se pensava. Haja vista as questões relativas ao aquecimento global. Quer dizer, aquecimento global parece uma conversa para boi dormir, conversa de político, mas na realidade, aquecimento global está aí. Está todo dia aí. Em Capuí, há 15 dias atrás, teve uma chuva lá e foi uma verdadeira tragédia. Agora, você tem que dizer para a população o seguinte, meu amigo, não desmate as encostas, não tire as matas das encostas, não tire as dunas do lugar, não agrida as dunas, mas a minha esperança é que a humanidade aprenda pagando pela burrice dela, pela estupidez dela, porque o que nós fazemos hoje com o meio ambiente é realmente uma insanidade sem limites, né? O senhor acha que é hora de o governo, o parlamento, ele entrar com algum projeto de lei inibindo, coibindo essas ações? Olha, você tem uma ideia, nós temos um Código Florestal de 1965. Santa Catarina, agora, depois de todas essas tragédias, e agora novamente com outra tragédia, vem refazer vem peitar o Código Federal, né? Estabelecer um Código Estadual, que é aprovado pelos políticos que estão caçando voto na beira dos rios para reduzir o espaço das matas ciliares de 30 metros para 3 metros. Então, isso daí, eu acho que, na minha opinião, é como eu estava conversando com você. Eu nasci, cresci, estou vivendo e vou morrer escutando o político falar essas coisas. Falar que a educação precisa mudar, que o meio ambiente precisa mudar, que as políticas públicas têm que ser eficazes, etc. e tal. Se nós pegarmos o dinheiro da farra das passagens em Brasília, eu lhe garanto que a gente saneia todas as comunidades do litoral do Ceará só com o dinheiro das passagens. Mas por que não acontece isso? Porque o nosso atavismo político é um negócio impressionante, né? É medieval, onde o público está a serviço do privado, e onde se privatiza os lucros que a natureza dá e socializa os prejuízos. Vem alguém, usa a água do rio limpa, ganha dinheiro com aquilo, devolve a água suja e nós, a população, pagamos o pato. Não é verdade? Então, só tem uma salvação, é o próprio povo, entende? Quer dizer, a população como um todo tem que tomar consciência disso, tem que entender que meio ambiente, que a natureza é cruel na cobrança daqueles crimes que nós praticamos contra ela, entende? E que é hora de mudar de atitude, porque o planeta, na situação que está hoje, é absolutamente sustentável. Hoje, havendo essa dificuldade, eu falo a nível do governo, do parlamento, então como é que hoje, quais são as parcerias que a Fundação hoje pode trabalhar? Olha, a gente sempre teve grandes parceiros. Por exemplo, temos parceiros como a Unesco. Mas sempre são parcerias privadas ou tem alguma que seja pública? Olha, Petrobras, se você for analisar, é
um misto, né? Quer dizer, então nós temos a parceria da Fundação Boticário de Proteção à Natureza, que tem um trabalho exemplar. A Fundação Avina, que foi uma doação de um grande empresário suíço, o Stefan Schmidt-Heine, né? Que ele foi um dos grandes idealizadores da Eco 92 no Rio e resolveu destinar um dinheiro para que pudesse ser dedicado às questões ambientais, que pudesse patrocinar pessoas ligadas às questões ambientais. Aqui no Ceará mesmo a gente tem um exemplo assim de primeira linha, né? Por exemplo, a Cera Johnson, que até hoje patrocina a Escola Johnson, que na época usava muita cera de carnaúba aqui do Ceará. Em 1988, Samuel Johnson, que era filho do Herbert Johnson, né, fundador da Cera Johnson, esteve aqui no Ceará e doou uma verba expressiva, cerca de 2,5 milhões de dólares, para que se fundasse uma instituição que cuidasse do hábitat da carnaúba, como um reconhecimento daquele dinheiro e daquele enriquecimento que a Cera Johnson tinha tido com aquele produto, né? Com aquela árvore que era típica nossa aqui. E hoje nós temos, graças a essa doação, a essa compreensão, nós temos a Associação Caatinga, que completa 10 anos esse ano, e que administra uma reserva na região de Crateús, uma reserva de 6.146 hectares, que é o modelo, além de posto avançado da biosfera da Caatinga, é um modelo de manejo e sustentabilidade da Caatinga, e que trabalha com todas as populações do entorno, com geração de renda que seja ambientalmente sustentável. Lá, por exemplo, um programa que hoje está dando muito certo, que nós conseguimos recuperar a abelha jandaíra, e as populações ganham um bom dinheiro, já começaram a ganhar um bom dinheiro com o cultivo da jandaíra. Só para você ter uma ideia, 1 litro de mel jandaíra custa R$80. Então, são coisas que a ganância humana botou a perder, como botou a perder a lagosta, como botou a perder o camarão, essa ganância sobre os mangues para fazer cassinicultura, que é uma atividade absolutamente insustentável, né? E nós temos exemplos aqui dentro de casa. Lagosta é o mais típico. A lagosta está na beira do colapso, entende? Porque não é possível suportar tanta marambaia no mar, não é possível suportar tanta pesca predatória, tanta pesca de compressor e, logicamente, a destruição dos mangues. O mangue como berçário da vida marinha é o ponto de partida. Se você não tem um mangue conservado, admite qualquer atividade humana no mangue, você está colocando em risco toda a população, porque a população vive daquilo que o mangue propicia na reprodução da vida marinha. Hoje o senhor trouxe alguns exemplares dos projetos que a Fundação está trabalhando, atuando. Tem, eu até convidaria quem tiver interesse, né, a visitar os nossos sites, tanto o site da Fundação Brasil Cidadão, o site do projeto De Olho na Água, que é específico do projeto. O senhor pode mostrar para o nosso telespectador os trabalhos e também pode falar o site, para que as pessoas possam olhar. Esse folheto aqui é do site do projeto De Olho na Água, né, em que se tem tudo que tem aqui, muito mais tem no próprio site, né, www.deolhonaagua.org.br, e lá vocês vão encontrar muita informação interessante, inclusive material de pesquisa interessante, né, e sobre a nossa realidade aqui do Ceará. Por exemplo, a questão do peixe-boi marinho. Hoje nós temos um esforço imenso principalmente a Aquasis, que é outra OCIP aqui do Ceará, né? É um pessoal que trabalha com a conservação do peixe-boi marinho, que tem um trabalho admirável na preservação dessa espécie, que é o mamífero marinho mais ameaçado de extinção do Brasil. E o Ceará tem a sorte de ter esse animal aqui. Agora, não se cuida, né? Se não tiver uma ação direta de preservação, ele desaparece. Outro projeto interessante que nós temos lá em Capuí, com bastante foco na sustentabilidade, é o projeto Mulheres de Corpo e Alga, que é um projeto que, inclusive, já apareceu o Globo Repórter, Serginho Grosma, é um projeto de referência internacional,
onde uma comunidade da praia, no caso a Praia da Barrinha, foram capacitadas para, em vez de detonar o banco de algas, de coletar sustentavelmente a alga e fazer o plantio artificial. E hoje é um projeto onde as mulheres lá, que compõem aquela comunidade, já fabricam sabonetes, shampoos, alimentos, todos da alga marinha. E antes se vendia aquela alga marinha tirada, colhida de modo predatório, para intermediários vendia a um preço que não era mais nem de banana, entende? De tão baixo que era. E hoje não, hoje tem um valor agregado a isso aí, e elas caminham para a sustentabilidade. Tanto o banco de algas, que nós temos o segundo maior banco de algas do Brasil aqui em Capuí, né? Pouca gente sabe disso também, para ver a riqueza que nós temos dentro desse mar. E nessa atividade sustentável, tanto se gera renda, quanto se gera também a preservação. Para finalizar, eu queria que o senhor falasse um pouco, porque além dos projetos, hoje a Fundação ela conta com a editora Brasil Cidadão. Eu queria que o senhor falasse quantas publicações, o que ela tem publicado atualmente. Na realidade, a editora ela trabalha em dois níveis. Um nível mais simples, que é esse de produzir folheteria, e outro que a gente produz realmente os livros. Por exemplo, esse livrinho aqui, hoje é um best-seller, Aves Costeiras de Capuí. Então, esse livro tem fotografias espetaculares do Ciro Albano, né, que é um grande fotógrafo, e nós procuramos, com esse livro aqui, garantir que as pessoas conheçam, ao conhecer, amem, e ao amar, protejam, entende? Porque essa é uma riqueza que pouca gente conhece. Inclusive, o treinamento dos jovens lá em Capuí, eles acompanham a migração dessas aves. Porque tem aves que vêm do hemisfério norte, vão para o hemisfério sul, vêm do hemisfério sul, vão para o hemisfério norte e assim por diante. Então, essas aves vêm anilhadas. Eles estão capacitados a entender a anilha, o que significa, qual o código, de que país de origem, entrar no computador, acessar o site e comunicar, ó, tal ave que foi marcada no Canadá, foi encontrada morta aqui. Porque, lamentavelmente, tem gente que mata para fazer pirão, né? Sem entender a importância que isso tem para a ciência como controle das rotas migratórias, né? Okay. Nós vamos ficar por aqui com a lição de educação ambiental do presidente da Fundação Brasil Cidadão. Agradecemos a sua participação. Eu que agradeço e coloco a Fundação e Capuí à disposição. Acho que vale a pena um programa lá ao vivo, entrevistando quem está lá, né? Porque a gente falando aqui, às vezes até se empolga, porque realmente o assunto é muito interessante, né? Mas seria interessante ver quem está lá lidando no dia a dia e que se beneficiaram desses projetos da Fundação. É válido e é urgente, né? Com certeza. O programa Destaque fica por aqui. Até a próxima semana no canal Universitário FGF TV, canal 14 da NET.